todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Arte e Suculentas. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativem as notificações para não perderem nada. Hoje vamos falar da Esféria Goiabinha e ver os quês desta menina, que tem muito que se lhe diga, afinal de contas não é assim tão fácil tratar como parece. Vamos então falar desta menina, a Esféria Goiabinha. Esta esféria é uma esféria que tanto pode ter assim com esta coloração, como pode adquirir mais assim estes esverdeados. Pronto, no caso esta aqui é revertida e é toda mais vermelha e perdeu a ausência destes risquinhos assim em verdes. E esta aqui ainda tem outra particularidade, que está a ganhar carânculas. Olhem ali, está a ganhar carânculas nas folhas. Ora, e porquê é que vamos falar desta menina? Lembram-se de nós termos colocado da nossa coleção na floreira aqui de fora? Pois é, não deu bom resultado. Venham, eu vou só pousar esta aqui no sítio dela, arrumadinha, e vocês vêm comigo a ver o que é que se passou por aqui. Pois é, além de não gostar de água a mais, é a esféria, também não gosta de frio nem de vento. Olhem só a desgraça que está a nossa Esféria Goiabinha. Ela está mesmo mal. Olhem. Tem folhas queimadas do frio, tem folhas estaladas da água a mais. Olhem. Isto é tudo marcas dela estar... Olha aqui esta folha. Isto é tudo marcas dela não estar nas condições que ela gosta. Está a perder folhas. Olhem aqui atrás desta, olha. Olhem. Está a perder folhas. Isto é queimado. Vão ver? Queimado e apodreceu. Água a mais e frio. Não gostam nem de frio nem de água a mais. Temos folhas estaladas. Temos folhas a apodrecer. O substrato está demasiado encharcado porque não tem parado de chover. E então, olhem. Isto é o que não fazer com a vossa Esféria Goiabinha. Por isso, nós hoje vamos falar sobre ela e vamos ensinar o que é que vocês têm que fazer para tratar dela, para não acontecer isto que aconteceu à nossa. E claro, esta nossa vai sair daqui, claro, para ver se ainda conseguimos recuperá-la. Ela está firme, ó, está firme, mas está toda estalada. Ela, possivelmente, ela era enorme, ela fazia esta parte toda da folhagem, mas perdeu as folhas todas. Foram caindo assim, a apodrecer. E então eu vou retirá-la daqui e vou colocá-la novamente em estufa, porque ela não gostou de todo. Venham cá então. Vamos lá então perceber o que é que estas meninas afinal gostam a nível de cuidados. Vou só pousar aqui a folhinha, depois já a tiro daqui. E vamos falar então dela. Nós temos aqui várias esférias goiabinhas. Pode ser mesmo com esta. A esféria goiabinha é uma esféria que não gosta de todo de estar encharcada. Se vocês repararem, ela é uma das que fica com as folhinhas gordinhas. Como vocês viram, nesta folha que está danificada, ela tem bastante grossura a nível de folha. Olhem, nós apertamos, venham cá ver. Nós apertamos a folha e sai líquido. Ó, estão a ver? E não é porque ela está molhada, porque ela não estava molhada, ó. Ui! Ela é bastante... Olhem, pinga e tudo, ó. Ela é bastante sumarenta, por assim dizer. Não é uma das esférias que gosta muito de estar encharcada. Estão a ver? Olhem aqui o calo. Olhem. Estão a ver? Olhem ali. Eu aperto e sai bastante água. É uma das que é muito suculenta, por assim dizer. E então, cuidados a ter com ela. É uma planta que gosta então de estar hidratada, mas não gosta de estar com água a mais. A nível de substrato, tem de ser um substrato muito drenado, e água a mais e fertilizações nesta altura não se faz. Por isso já sabem, fertilizações agora não. E água a mais, vocês já viram o que é que resulta água a mais e frio a mais ali nas nossas esférias, não já? Aquela na nossa esféria goiabinha, por isso já sabem que não podem colocar água a mais, porque senão vai exatamente acontecer o mesmo que aconteceu com a nossa. E no caso, a nossa já apanhou geada um dia e ficou toda rachada assim, por isso já sabem que geada também não convém muito, e nós num vídeo ainda vamos falar sobre geada e frio extremo para as suculentas, por isso aguardem que esse vídeo também ainda vai sair. Aqui no caso desta Esféria Goiabinha, o que é que nós podemos analisar? Ela precisa de água. Olhem aqui. Aqui vocês conseguem perceber, ela dá-vos sinais quando é que precisa de água.
Olha aqui, está toda enrugada. Nós mexemos à vontade na folha e ela não parte. Ó. Ao contrário daquela que eu vos estava a mostrar, que está super hidratada, até com água a mais, esta está a necessitar de água. A folha está murcha, vamos por assim dizer. Estas folhas não, estas folhas de cima estão rejinhas, ó. Nós apertamos, se apertarmos muito elas estalam, mas as folhas de baixo são as que dão sinal quando tem sede e ela está a dar sinal que precisa sim de água. O substrato dela contém perlite, é um substrato bastante drenado que, quando é regado, o excesso de água sai sempre pelo fundo do vaso. Ainda a falar sobre drenagem, podem também adicionar aquela camadinha de drenagem no fundo do vaso. Olhem, raiz não falta. Olhem aqui. Podem ainda adicionar, olhem aqui, raízes não falta. Podem ainda adicionar uma camada de drenagem no fundo do vaso sem problema nenhum, porque ela não se vai importar nada de todo. É assim, normalmente as eschevérias gostam de ter esse tipo de drenagem no fundo do vaso para não ser água a mais. Pronto, depois a nível de exposição solar, ela tolera sim a exposição solar direta, mas atenção que ela vai alterar a coloração de vermelho para um tom mais amarelado. Não fica tão bonita do que quando está com assim, com... Estão a ver aqui este tipo de clima? Assim, com meia sombra, sol difuso, este tipo de clima assim, elas gostam. Porque lá está, não fica com 100% de sol em cima, mas fica com aquela claridade extrema que é o ideal para elas. Se não conseguirem ter este tipo de clima, se tiverem sol ou só de manhã ou só ao fim do dia, também está excelente para elas. Atenção, que elas normalmente dão sinal quando estão com falta de sol, porque começa o centro a ficar mais verde e começa a apresentar sinais de estiolamento. Ou seja, começa a ficar muito pescoçuda. Não é isto assim, que tem aqui o caule e as folhas estão todas juntinhas em cima. É assim quando ela fica com as folhas mais espaçadas. Se vocês quiserem que nós façamos um vídeo só sobre estiolamento, deixem aqui abaixo na caixa dos comentários que nós deixamos um vídeo a falar sobre estiolamento, o que é, como controlar isso tudo. Deixamos um vídeo só sobre isso. Já falámos então de drenagem, já falámos de substrato, já falámos a nível de sol direto. Agora, falando também a nível de regas. Falámos da drenagem, falámos do solo, falámos um pouco da rega, mas não falámos da rega em concreto. Já falámos então que a nossa folhinha dá sinal, as folhinhas de baixo dão sinal quando necessita de ser regado, mas vem a típica pergunta de: Daniela, qual a frequência da rega? Daniela, qual a quantidade de água que se deve colocar? É um bocadinho complicado quando vocês fazem essa pergunta. Se a planta tem de levar muita água, se é um copo de água, se é uma caneca de água, não dá para especificar isso. O ideal, a nível das esférias, principalmente agora nesta altura, é o substrato secar bem entre regas. Nós, por exemplo, imaginar, nós temos aqui a nível das esférias, todas aqui na nossa bancada, e temos aqui esta que está seca. O substrato está seco, pode ser regado. Mas esta aqui do lado, o substrato está molhado. Estão a ver? E vocês vêm com a típica pergunta de: então e agora? Como é que eu rego? Tenho a regar a regador? Pois, agora nesta altura, normalmente é regar a regador. Não tem outra hipótese. Porque caso contrário, é muito comum haver uma planta, uma ao lado da outra. Vocês têm assim, duas plantas, uma ao lado da outra. Esta está encharcada e esta está seca. É normal. Acontece em todo o lado. Todo o lado. Isto basta uma planta gostar mais de umidade, absorver mais a umidade, a parte aérea do ar, absorver a umidade do ar, para depois a parte do vaso não absorver tal e qual como absorveu a outra do lado. Percebem? É mais por aí, por isso tenham atenção quando vão regar as vossas plantas, se uma está com encharcamento, de terem atenção à outra do lado, se está seca ou não. E depois, claro, obviamente, se vocês têm a vossa planta na rua, tenham atenção às condições meteorológicas para ver se chove no dia seguinte a vocês regarem, não é? Se chove amanhã ou não chove amanhã? Mais uma coisa importante, que é o tipo de vaso. Se vocês escolhem um vaso de barro ou se escolhem um vaso de plástico. Eu vou aqui buscar uma coisa para vos mostrar. A nível do vaso de barro e do vaso de plástico, nós temos aqui algumas plantas que temos em vaso de barro.
Como por exemplo, aqui as nossas maminhas. E para quem não sabe, nós temos esta planta para venda e elas são uns amores. Nós conhecemos como cato de maminhas. Um Myrtillocactus geometrizantes Fukuroku Yozimboku. Ai, desta vez eu disse bem. Ora, neste caso nós temos o nosso cato em vaso de barro. Mas aqui as esférias estão em vaso de plástico. Então é assim, normalmente o barro no verão seca muito depressa mesmo. No inverno demora mais tempo a secar. Aí vocês têm de ter mais cuidado. Normalmente quando é a nível de vaso de barro, vocês têm de ter mais atenção no inverno, se regam em demasia ou não. No caso do vaso de plástico, como é uma substância mais seca, não é porosa, o barro é poroso, o plástico não é, então não absorve a umidade. Este, normalmente, para plantas que gostam de mais água, no caso do inverno, é melhor. Para o inverno, quando elas gostam de mais água. Aqui, no caso da Echeveria, neste caso, é melhor o plástico. Pelo menos nós gostamos. Agora, tenham atenção à natureza. A natureza agradece. Reutilizem os vossos vasinhos de plástico, porque a natureza agradece se vocês reutilizarem e a vossa carteira também. Pronto, vamos colocar então aqui novamente. Temos aqui mais um exemplo de vaso de barro. Temos aqui os nossos... Deixem-me só virar aqui o vasinho. Temos aqui os nossos Lophophora williamsi, que também estão em vaso de barro. Lá está, porque eles gostam de uma quantidade maior de umidade em comparação com a Echeveria. E vocês podem ver, estes que estão aqui no vaso de barro estão bastante bonitos, mas os nossos que estão aqui também. Agora eu vou-vos mostrar aqui uma coisa muito interessante. Temos aqui dois Lophophoras diferentes. Ou melhor, dois Lophophoras iguais com níveis de rega diferentes. Este aqui, estava com menos água, estava com um sítio mais arejado, que não tinha tanta água nas raízes. Este aqui estava num sítio que estava com mais rega e que o substrato se mantinha úmido por mais tempo. Agora vejam a diferença de crescimento de um para o outro. Tem o mesmo tempo cá na estufa, olhem a diferença de tamanho. Ora, este, a nível de rega, esteve sempre com muito mais umidade, mais rega, por isso vejam bem a diferença de tamanho de um para o outro. O que estamos a falar hoje não é sobre Lophophoras, e sim sobre Echeverias, mas se vocês quiserem um vídeo só sobre os Lophophoras, cuidados a ter, substratos, isso tudo, basta deixarem aqui nos comentários, deixem nos comentários que nós depois gravamos e mostramos. Pronto, relativamente então à nossa Echeveria goiabinha, na nossa opinião, o melhor vaso é mesmo o vaso de plástico e a melhor drenagem é o substrato o mais drenado possível e não estar em solo direto, porque caso contrário amarela. Isto são os nossos conselhos. Agora, na vossa região, vocês têm de ver o que é melhor e o que é que se adapta melhor a vocês. Está a começar a chover e nós vamos terminar o nosso vídeo por aqui. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativem as notificações para não perderem nada. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo. Tchau!